Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Sou o professor José Antônio e vamos falar hoje sobre relações métricas nos polígonos regulares. Vamos em frente? Bom, vamos começar aqui falando sobre o triângulo escrito. Bom, eu gostaria de lembrar vocês que nós vamos aplicar fórmulas diretas, sem nenhuma demonstração, tá? Apenas para facilitar as nossas operações, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui uma figura, circunferência. Dentro dessa circunferência nós temos um triângulo, que nós chamamos de triângulo escrito, tá? E temos alguns elementos aqui. Vamos começar primeiro a falar sobre OA, que é o raio da circunferência, representado pela letra R. Temos OB, vai se chamar o apótema da figura, que nada mais é uma linha que parte do centro da circunferência em direção ao lado da figura, formando um ângulo de 90 graus. Isso se chama apótema, tá bom? Bom, para se calcular o lado dessa figura, do triângulo escrito, é só aplicar R vezes raiz quadrada de 3. Tá? Bom, o apótema se calcula um R dividido por 2, ou seja, o raio dividido por 2. Tá bom? Ok? Vamos em frente? Vamos dar um exemplo. Calcule o lado e o apótema do triângulo de raio 10. Então, aplicação de fórmula direta, certo? Nós temos aí o triângulo, temos o raio, que vai do centro até a linha da circunferência, o raio, e ele quer saber quanto mede o lado da figura e o apótema do triângulo, tá? Que é aquela distância que vai do centro até o lado da figura, formando um ângulo de 90 graus. Então vamos lá. Aplicando a fórmula de lado, nós temos lado igual a R raiz quadrada de 3. Bom, como o raio é 10, substituindo aqui, nós temos lado igual a 10 vezes raiz de 3. Pronto, só isso. Tá? Bom, o apótema, a fórmula é essa, R sobre 2. Então vamos lá, se R é 10, substituindo aqui, nós temos 10 dividido por 2, o apótema vai ser 5 centímetros. Então, super fácil, aplicação de fórmula direta, tá? Lembrando a vocês que nós aqui estamos só aplicando fórmulas diretas sem nenhuma demonstração, tá bom? Só para facilitar nossas operações e o entendimento do assunto. Quadrado inscrito. Bom, para determinar o lado e o apótema dessa figura, vamos primeiro identificar os elementos da figura, né? Temos aí OA, que é o raio, então aqui a distância de OA é o raio, tá? Da circunferência. Temos OB, que é o apótema da figura, que OB é a linha que parte do centro ao lado da figura, formando um ângulo de 90 graus, tá? E aí segue. A primeira fórmula do lado é R vezes raiz quadrada de 2. É a fórmula para determinar o lado. O apótema, a gente usa a fórmula R vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá certo? Vou dar um exemplo. Calcule o lado e o apótema do quadrado de raio 20 cm. Então, nós temos aí a figura, o quadrado inscrito. Temos o raio de 20 cm. E aí vamos calcular o lado. Bom, o lado é a fórmula R vezes raiz quadrada de 2. No lugar do R, você bota quem? 20, ou seja, lado vai ser igual a 20 vezes raiz quadrada de 2. Esse é o resultado final. O apótema, a fórmula é R vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Aí nós temos o apótema, vai ser R é 20 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Fazendo a simplificação aqui, ó, de 20 por 2, você vai encontrar o apótema 10 vezes raiz quadrada de 2, tá? 20 por 2 dá 10. Ok? Seguindo. Hexágono inscrito. Vamos lá. Vamos começar a identificar os elementos dessa figura. Nós temos aí OB, que é o raio, tá aqui, OB, que é o raio da figura, tá? Temos OA, que é o apótema da figura, ou seja, a distância do centro até o lado da figura, formando um ângulo de 90 graus, se chama o apótema. Bom, gente, para calcular o lado dessa figura, a gente vai usar essa fórmula aqui, lado igual a R, que é o raio. Para descobrir o apótema, a gente vai aplicar R vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, tá certo? Vamos lá, dá um exemplo. Calcule o lado e o apótema do hexágono de raio 10. Temos aí a figura, né, o hexágono inscrito na circunferência. Temos a distância OB, que é o raio, que vale 10. E aí vamos aplicar as fórmulas, né? Primeira do lado, que lado é igual ao raio, ou seja, substituindo R
por 10, nós temos lado igual a 10 centímetros, tá? O apótema vai ser R vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Substitui novamente o R por 10, nós temos 10 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Fazendo a simplificação de 10 por 2, você vai encontrar 5, ou seja, o apótema vai ser 5 vezes raiz quadrada de 3. Tá certo? Bom, gente, eu vou fazer aqui um resumozinho das fórmulas para que vocês mentalizem essas formulazinhas para não ficarem perdidos, né? Uma dica para vocês aqui, tá? Vamos lá. É o seguinte, nós temos aqui, vamos colocar assim, ó, triângulo, quadrado, hexágono, nessa ordem. Vamos colocar aqui na vertical lado e apótema. E vamos começar a fazer o seguinte, ó, vamos jogar esses valores aqui, ó, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1, ou seja, raiz quadrada de 3 da esquerda para a direita, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1, que é 1, tá? E agora a gente vai multiplicar todo mundo por R, que é o raio. R, R e R, ó, R e R. Multipliquei todo mundo por R. Pronto. E achei aqui o lado das figuras do triângulo, do quadrado e do hexágono, tá certo? Agora vamos descobrir o apótema. Você coloca agora raiz quadrada de 3 nessa posição da direita agora e vai voltar para a esquerda. Raiz quadrada de 2, tá? E raiz quadrada de 1, que é 1. Novamente você vai multiplicar todo mundo por R, tá? Por R, por R. Vai multiplicar por R, por R e por R. E vai fazer o seguinte agora, vai pegar todo mundo aqui e vai dividir por 2. Ou seja, você acaba de montar todas as formulazinhas que você precisa para calcular o apótema e o lado dos polígonos, tá? Só uma maneira para você mentalizar isso aqui, tá? Ajudar vocês a fazer os exercícios, tá bom? Espero que tenha gostado. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço.